É isso? Na verdade é assim, eu sou teresopolitano. Eu visitei, Dizem, é bonito, eu fui lá. Não, bonito. É Obrigado, bonito, é eu me bonito, sinto é bonito. assim, eu me sinto assim. Parabéns, bonito. Teresópolis é uma cidade serrana, você conhece? Exato. Conhece lá no Rio? Eu fui não faz bonito. muito tempo não, acho que foi Lá uns 3 tem, anos. lá tem uma pedra, uma montanha chamada Dedo de Deus, né? Na verdade, os cristãos lá dizem que é o dedo que aponta para o céu, né? O dedo que aponta para Deus. E eu, um jovem vivendo naquela cidade, bacana, legal, cresci, meus familiares todos de lá, porém, com 19 para 20 anos, através de uma oportunidade de trabalhar em Curitiba, eu acabei indo para lá. E lá em Curitiba foi, bem dizer, quase 30 anos da minha vida. Mas esse trabalho já era alguma coisa... Ministerial. Já era ministerial? Já Era ministerial. Eu trabalhava com um pastor na Assembleia de Deus, até porque, naquela época, eu era assembleano. Né? E eu trabalhava com um pastor na Assembleia de Deus. Ele era ou é até hoje, acredito, político, Hidecaso Takayama. Um pastor, Hidecaso Takayama, um japonês. Ah, esse é o nome. É, o nome dele. Ele é irmão, não sei se você já ouviu falar da Assembleia de Deus Nipo-Brasileira aqui em São Paulo. Eu acho que Ele é já ouvi irmão falar. do pastor Fernando Takiro Takayama. Então eu fui para lá para trabalhar com ele. E ele era um pregador de uma envergadura internacional. E eu trabalhei com ele durante muitos anos, trabalhei na política com ele como assessor também. Fui gerente na área comercial de alguns segmentos dele. E pregava nas campanhas dele também. Isso tudo com quantos anos? Há 20 anos aproximadamente eu tinha. Rapaz, é muito diferente. Uma das coisas que a gente estava vendo era isso, é muito diferente. Dá para ver, inclusive, a gente estava falando até da parte do louvor, né? Dá para ver que o senhor traz consigo uma bagagem... Eu não sei se é do ministério, não sei se foi um período diferente, mas é bem diferente do nosso contexto. Como que era isso lá? 19 anos, 20 anos ministrando... Na verdade, isso vem antes. Né? Já em Teresópolis, eu tive muitas experiências com Deus junto com outros amigos. Nós éramos em 7, inseparáveis, os intocáveis. Tinha nome, o grupo. Olha lá. Nós, só não tinha grupo no WhatsApp baseado ainda. no clube do John Wesley, o Clube dos Santos, nós fizemos o nosso clube de oração, de vida devocional com Deus. Então, íamos ao monte sempre juntos, pagávamos um preço de oração e jejum sempre juntos, procurávamos cultos quase todos os dias, de segunda a segunda, sempre em algum lugar para estar envolvido. Mas isso quantos anos isso aí? Eu na verdade, era um adolescente? Na verdade, acho que esse processo começou aos 17 anos, porque eu me converto aos 11 anos para 12 anos, no dia 31 de julho de 1983, eu me batizo nas águas, só que eu era batista. E eu começo a minha vida e a minha caminhada na Igreja Batista. A Igreja Batista extremamente estruturada e me deu uma bagagem de conhecimento, de ter um compromisso com a palavra de uma forma maravilhosa. Porém, a Igreja Batista que eu frequentava, ainda quando adolescente, ela era extremamente tradicional. Então, bem diferente do senhor. Na verdade, assim, o pastor que lá, ele é pastor até hoje lá, mas naquela época ele recriminava assim, quem falava em línguas, ele dizia que era uma manifestação de uma distorção psicológica, uma ação demoníaca, que na igreja lá não tinha, não poderia, aquela coisa toda. Então ele era bem severo dentro disso. E eu ali, com 13 anos, fui até próximo aos 17 anos, sempre dentro dessa realidade. Porém, esses amigos que nós formamos o Clube dos Intocáveis, né? Exatamente, nós começamos a ouvir falar das manifestações do avivamento. E tinha um evangelista na cidade, da Assembleia de Deus, chamado Mazinho. E jovens de várias denominações iam na casa dele, ele morava em cima, embaixo era uma garagem, mas era gigantesca, eu acho que comportaria lá uns 200, 300 jovens, e enchia no sábado. E eu fui junto com os meus amigos, e quando eu estava lá, rapaz, sem ninguém me ensinar a nada, o Espírito Santo veio sobre minha vida, e eu comecei a falar em línguas, e foi aquela unção, aquela coisa toda. Outros amigos meus também foram envolvidos com isso. E eu fui contar para o meu pastor.
da Igreja Batista. Fui todo alegre. Olha o que aconteceu comigo. E comecei a falar aquela coisa. O Resultado. pastor já foi expulsar na hora. Resultado. Com da igreja. 17 anos de idade, eu recebo na minha casa A mão uma suja. carta da Igreja Batista Pedindo pra você dizendo não que aparecer mais. eu não fazia mais parte do hall de membros. da Caramba, nesse nível mesmo? igreja. Nesse E pode nível. isso. E pô, isso Aí eu fiquei acontece? meio perdido, né? Fiquei meio sem saber o que fazer, mas eu sempre tive amigos das comunidades evangélicas, da metodista wesleyana, como a metodista tradicional, da Igreja Brasil para Cristo, lá de Teresópolis, e da Assembleia de Deus. Eu sempre tive amigos assim, eu não fiquei tanto perdido que eu comecei a buscar. Como a raiz da minha família, avó, mãe, Assembleia de Deus, eu acabei decidindo ir para a Assembleia de Deus. Então, por essa situação, eu acabei indo para a Assembleia de Deus, e através da Assembleia de Deus que eu vou trabalhar como pastor de Casa Takayama em Curitiba. Mano, é muito... E aí, família, você acabou de assistir mais um corte aí do MandaCast. Não esqueça, então, de se inscrever nesse canal, de curtir, compartilhar. Sempre deixa o seu comentário, que é muito importante. E a gente se vê na próxima. É nóis!